Vamos embora que vai começar a coletiva de Fernando Diniz lá na Flu TV. Então vamos assistir e comentar a coletiva do treinador vitorioso desta quinta-feira. Vamos lá. Presentes aqui na sala de imprensa. Vamos dar início com a rádio. Boa noite, Diniz. Detalhe, qualidade boa de som, hein? Fora de casa, parabéns ao Castelão. Qualidade... Eu não tava esperando essa qualidade de som, não é? Pra quem costuma assistir aqui, sabe que a qualidade de som padrão não é essa fora de casa, não. Mas vamos lá. Tudo bem, Sidão Marinho, Litoral News. Queria que você fizesse uma análise do jogo de hoje. Primeiro tempo, mais do Fluminense. Segundo tempo, um time que soube sofrer. E além disso, além dessa análise do jogo de hoje, o Fluminense tem vencido de várias maneiras. E é uma equipe que tem se consolidado no futebol brasileiro. Hoje você considera que a sua equipe joga o melhor futebol do Brasil? Bom, primeiramente, boa noite. Fazendo a análise do jogo, acho que a gente teve um primeiro tempo muito bom. A gente teve um controle excelente do jogo, criamos as melhores oportunidades e não cedemos quase nenhuma chance para o Fortaleza. No segundo tempo, a gente diminuiu a intensidade e o Fortaleza aumentou o ritmo e eles cresceram na partida e equilibraram o jogo e tiveram alguns momentos de superioridade que poderiam ter marcado o gol. Em relação a esse negócio de jogar o melhor futebol do Brasil, acho que tem um monte de gente que joga bem de diferentes maneiras. Acho que a gente está, concordo quando você fala que a gente está cada vez mais sólidos, sabendo jogar os jogos, um time que se doa muito. Então a gente mereceu ganhar o jogo hoje, porque Fortaleza cresceu no jogo, mas não teve chance clara quase para marcar. A gente no primeiro tempo tivemos um gol anulado, como eles tiveram também no segundo. Mas a gente soube se defender. Calma aí. Diniz, essa é a única parte de Diniz que ele... E todo treinador faz isso, antes que alguém fale. Ah, Gabriel... Não, todo treinador faz isso. Pô, o Fortaleza botou 2 bolas na trave, teve um gol anulado, que ele citou, e teve uma bola que o Manuel tirou na pequena área. Pô, o Fortaleza teve. Eu vou repetir a frase dele aqui. O Fortaleza teve chances claras pra fazer o gol. Cresceu no jogo, mas não teve chance clara quase pra marcar. 2 bolas na trave e uma bola dentro da pequena área. O Fortaleza teve chance clara. Pô, teve, né? A gente no primeiro tempo tivemos um gol anulado, como eles tiveram também no segundo. Mas a gente soube se defender muito bem quando precisou se defender. E o Fortaleza é um time extremamente bem treinado, muito bem treinado. É uma equipe que eu gosto em todos os aspectos, do elenco que foi bem montado, do seu treinador que é excelente, que o ano passado fez um trabalho que deu muito resultado e o trabalho continua o mesmo o trabalho não está pior. Infelizmente o Fortaleza tinha muitas competições para disputar e a logística ela é complicada e no brasileiro está na situação que está porque o futebol não se explica muito. Teve muitos jogos que o Fortaleza jogou que era para ter vencido e não venceu. Mas é muito bem administrado também pelo Marcelo. Então é uma equipe assim que eu gosto em todas as suas vertentes, tá? Então assim, queria declarar isso porque de fato é o que eu penso do Fortaleza, tá? Então a gente teve o maior respeito pelo Fortaleza, porque a gente sabe que jogar aqui é muito difícil. Que o time é muito bem treinado, tem excelentes jogadores. Então a gente sabe que a gente fez 1-0 aqui, mas lá na volta eles contam com todo o nosso respeito. A gente vai procurar fazer o melhor que a gente puder para poder fazer uma grande partida no retorno. Mas antes dessa próxima resposta aí de Fernando Diniz, não esquece de passar na Bet7k, tá? A casa de apostas patrocina aqui o Raiz Tricolor. Tem um link aqui na descrição prontinho para você ir lá, clicar nele e utilizar essa casa de apostas. Esse link daqui na descrição vai te levar para uma página de cadastro. Lá você vai fazer o cadastro rapidinho. Rapidamente você faz e você entra na casa de apostas que tem um layout muito tranquilo. Tem o saque e o depósito por Pix, que isso faz uma diferença muito grande. Beleza? Usa o link daqui embaixo. Agora vamos ouvir que o Diniz vai falar mais coisa aí importante, tá? Fernando, aqui, boa noite. Mário Kempis, aqui do blog do Kempis. Prazer estar falando com você aqui, para nós aqui do Cearense.
você já deve ter recebido alguns contatos, Sempre tanto do bom, hein? Fortaleza, Ceará. Inclusive. Sempre seu nome era muito ventilado aqui para assumir, sempre em começo de temporada, e sempre falavam isso, que o Diniz, se chegar aqui no futebol cearense, tem que ser começo de temporada para implantar esse futebol que o colega aqui falou, que é o melhor do futebol brasileiro. Mas eu queria falar com você um aspecto que eu acho que pode ser para o Fluminense e também para o Fortaleza e para outros clubes, que é jogar 3 competições. O Fortaleza jogava 3 competições e padeceu bastante por isso, e é por isso que está na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense, também com 3 competições, está na zona de rebaixamento. Vocês estão em 2. Vocês acabaram saindo de uma. Eu queria saber se isso melhorou. Na verdade, a gente saiu de 2, né? Pra estar só em 2 competições, a gente saiu de 2 competições, né? O desempenho de vocês, se interferiu em alguma coisa para vocês, ou não tem nada a ver isso? Não, isso é uma coisa muito difícil de você falar, né? Geralmente quando você tem elencos assim com um número maior de jogadores, facilita. E para quem gosta de dar treino, é sempre bom ter semanas abertas para poder melhorar a equipe, porque quando a gente tem jogo cortado, jogo no meio de semana, jogo no final de semana, como vai ser essa semana, por exemplo, eu sempre procuro trabalhar muito vídeo. Muito mesmo, né? Um vídeo que o jogador sabe que a gente precisa trabalhar, porque é ali que a gente corrige coisas. E o vídeo a gente trabalha sempre, com semana cheia ou não. E eu arrumo um tempo para levar para o campo e treinar os detalhes técnicos e estáticos que eu acho interessante, mas não é o ideal. O ideal é a gente ter um número menor de jogos. Então eu acho que interfere você ter essa sequência de jogos, é muito desgastante. Às vezes as logísticas elas são extremamente desfavoráveis, que as distâncias no Brasil elas são muito grandes. E hoje, por exemplo, assim, vim aqui para Fortaleza, que a gente saiu lá do Rio de Janeiro ontem, tivemos que pegar um voo às 5h30, chegamos aqui quase 10 horas, a gente estava jantando, que não é o ideal. Então, assim, no segundo tempo, a gente teve um decréscimo físico natural, né? E o Fortaleza faz isso muitas vezes, que sai daqui, tem que ir para São Paulo, então... Às vezes o que facilita, às vezes, o Fortaleza é quando consegue ficar lá. Só que aí o jogador tem um desgaste mental, fica longe da família. Então, às vezes fica 2 dias na mesma localidade para poder jogar. Isso em termos físicos, fisiológicos, até ajuda um pouco. Mas assim, respondendo de uma maneira bem direta a tua pergunta, quem joga 3 competições acaba, se tiver um elenco mais enxuto, acaba sofrendo mais. Com certeza. Boa noite, Diniz. Pedro Pinheiro da Band. Ele meio que dá uma explicação, né? Do porquê que ele acha que o time piorou o desempenho no segundo tempo. Vocês perceberam? Assim, a gente tem a opção de acreditar ou de não acreditar. Ou melhor, acreditar se ele acha isso de fato ou não. Mas ele meio que fala ali, né? De que a viagem pra Fortaleza é mais complicada e tal, e que por isso era óbvio que ia cair o nível no segundo tempo. É uma explicação, mas acho que não é o suficiente pra queda vertiginosa que a gente teve, não. Você já falou que no segundo tempo vocês deram mais pode-se dizer, uma recuada, e também teve essa questão do desgaste, né, que você acabou de comentar. Mas o que é que você acha que faltou no Fluminense realmente no segundo tempo para ter um domínio maior da etapa? Pode ter muitos aspectos aí envolvidos. Eu acho que a gente podia ter voltado mais aceso no começo do segundo tempo, e depois se a gente acabar cedendo espaço ao decorrer do jogo, seria uma coisa mais natural. O Fortaleza acabou se lançando mais também, arriscou mais, e era o momento que a gente tinha que ter ficado talvez com uma intensidade mais alta e com mais consistência para poder sair, de repente, nesse risco que o Fortaleza estava correndo, encaixar uma boa saída e terminar e fazer o segundo gol. Mas é muito difícil. O Fortaleza é uma grande equipe que também imprimiu um ritmo e conseguiu ter sucesso, assim, um sucesso relativo no segundo tempo. Eu não saberia te explicar com precisão o porquê que o jogo no segundo tempo mudou um pouco, a gente teve menos controle. A parte física, com certeza, ela entra nessa questão, tá? Mas não é só ela que determinou, porque se fosse os 10 primeiros minutos, a gente já não estava igual terminou o primeiro tempo. Então, é uma coisa que a gente pode melhorar e a gente vai crescendo, vai corrigindo. Então, acho que a gente podia ter voltado com uma intensidade um pouco maior no segundo tempo. Ou seja, aí eu tô concordando agora, né? Não é o único motivo, né? Se fosse o único motivo, o Fluminense não voltava do intervalo mal, né? Porque não volta cansado, né? Mas aí, de fato. O Marcelo até botou aqui, Gabriel, onde poderíamos estar em 4 competições simultâneas? Não, mas eu não falei, o Marcelo, é só focar. Eu não falei que a gente poderia estar em 4 competições simultâneas. Falei que a gente
teve que sair de 2 competições para poder ficar em 2. Porque o repórter falou, vocês saíram de uma, por isso vocês estão em 2. Não, a gente saiu de 2. Saiu da Libertadores e depois saiu da Sul-Americana e depois para poder ficar em 2 competições, entendeu? Só focar. Diniz, Gustavo Garcia, GE. Globo. Parabéns pela vitória, pelo grande primeiro tempo, 11 jogos de invencibilidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sequência, né, esses 11 jogos, o quanto representa para você conseguir essa marca. E também falasse agora um pouquinho se você pensa em poupar jogadores em algum momento, até por conta dessa intensidade que você vem falando. Eu assim, costumeiramente, a minha lógica é uma lógica assim que ela não vai só pelo dado fisiológico, pela quantidade de jogos. O futebol é muito complexo e depende muito daquilo que os jogadores como eles se percebem durante os jogos e quando começa a ter jogo sequencial. Tem jogador que você joga a temporada inteira dobrando o jogo, que tem até uma idade maior e o cara joga e aguenta. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que analisar. Eu acho que o jogador que diz muito. Os dados fisiológicos é uma coisa, o calendário é uma coisa, mas assim, o preponderante é como que a coletividade ela responde a isso e também a individualidade. Então, assim, é uma coisa que não tem, para mim não tem uma receita. Eu, costumeiramente, assim, eu repito times, assim, e pontualmente, quando eu acho que tem que trocar, a gente troca, mas não tem uma receita, uma lógica já pré-estabelecida para a gente poupar ou não jogadores. Se precisar, a gente achar que precisa poupar alguém, a gente vai poupar. Se achar uma hora que precisa poupar o time todo, a gente vai poupar. Mas isso é uma coisa, é uma possibilidade, mas não é para mim, nunca foi e vai ser uma receita. Depende muito daquilo como que a gente vai perceber os jogadores na sua individualidade e também na coletividade durante esse processo todo. A sequência de invencibilidade, para mim não é uma coisa que eu fico muito preso, assim, porque essa sequência é uma sequência que já está no passado. Ela não faz mais parte da história que a gente precisa escrever. A gente precisa continuar escrevendo história. A gente precisa se dedicar cada vez mais, melhorar a equipe, porque os adversários nos estudam e a gente também está estudando todo mundo. A gente tem o maior respeito por todos os adversários do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. A gente aqui, quando veio jogar, a gente preparou tudo que era possível para poder enfrentar bem o Fortaleza, como foi contra o Red Bull. Então, não tem comodismo zero, a gente não pode se acomodar em nada nesse campeonato. É um campeonato extremamente difícil, as partidas são desgastantes, decisivas, e as equipes elas são muito fortes. Você pega esse elenco do Fortaleza, o Thiago Galhardo, Lucas Lima, agora Otero, Capixaba, é um elenco assim que muitos jogadores que estavam assim nos maiores clubes do país, alguns jogadores de seleção, e se você pegar no América Mineiro tem jogadores assim, no Atlético Goianiense, então não tem jogo fácil e tá tudo muito equilibrado. Só você ver como acontece quando um time que está lá embaixo pega um time que está mais em cima, como os jogos são difíceis, como foi hoje. É um jogo extremamente duro, extremamente difícil. Assim, aqui no Brasil é dessa forma que acontece. A gente tem que procurar trabalhar, não ficar preso àquilo que a gente já fez, e sim naquilo que a gente precisa fazer para a gente poder avançar nas competições. Obrigado, Diniz. Obrigado aos colegas. Gente, boa noite. Aqui encerramos. Isso é importante. Essa frase final, vou até repetir aqui de novo a frase final dele. Não ficar preso àquilo. É dessa forma que acontece. A gente tem que procurar trabalhar, não ficar preso àquilo que a gente já fez, e sim naquilo que a gente precisa fazer para a gente poder avançar nas competições. É isso, tá, viu? Trabalhar para poder não concentrar no que já fez, mas concentrar no que precisa fazer para poder avançar. Porque é aquele negócio, né? Sempre aquela frase, né? O que te trouxe até aqui, né? O motor te trouxe, o combustível te trouxe, não necessariamente ele é suficiente para poder te levar daqui para frente. Então, tem coisas a melhorar, o Diniz sabe disso. Mas é muito mais fácil, falei isso no início de trabalho de Odair Hellmann, falei isso no início de trabalho de Fernando Diniz também, que é muito mais fácil a gente melhorar as coisas quando a gente tem grande vantagem. É muito mais fácil você fazer tudo quando você tá vencendo, quando você tá com 11 jogos invicto. É muito mais fácil você consertar o Bregenitezinho ali da lateral esquerda. É muito mais fácil você consertar uma mudançazinha no segundo tempo. Se todo o problema, toda a temporada do Fluminense fosse a gente substituir e o time piorar depois que tá ganhando de 1-0 no segundo tempo. Pô, a quantidade de vezes que eu fiquei puto que a substituição não solucionava o conceito pra atacar. Então, enfim, né?